você lê na tua Bíblia, lá em Êxodo, um versículo apenas, 31 e o versículo 18, diz assim: E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. O primeiro dedo de Deus, quando Deus escreve os 10 mandamentos. Todos nós sabemos disso. A primeira vez que Deus escreveu, Ele escreve a lei. Ele desenhou uma linha para que o homem andasse nessa linha. Ele desenhou limites, Ele impôs limites. Ele criou limites claros, Ele cria limites distintos. E Ele diz para que nós não saiamos desses limites. Uma das palavras que define essa saída dos limites impostos por Deus chama-se transgressão. Uma das flexões da palavra pecado, transgressão. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, ele coloca essa questão: Senhor, me perdoa, perdoa, apaga as minhas transgressões. Todas as vezes que nós saímos desse limite. E nós já pregamos, você já ouviu, os que fazem uso do púlpito já pregou sobre esse texto, não é? Quando Deus escreve a lei. Você e eu, nós nunca poderemos viver de acordo com esse padrão de Deus. Já pela forma, e nós já podemos entender isso pela forma de como esses padrões de Deus são entregues. Deveria se santificar 2 dias, não se aproximar daquele monte, nem mesmo da sua base, sob pena de morte. Ventos, fumaças, trovões, relâmpagos, shakes, não é mesmo? Earthquake, terremotos, trovões, tudo aquilo para mostrar a santidade de Deus. A ideia, para mim, daquela situação do clima que Deus cria naquele dia em que Ele entrega o primeiro escrito dele, é para mostrar a santidade dele, para mostrar de como o pecado agrava isso, como o pecado fere essa santidade. O primeiro dedo de Deus escreve essa questão, escreve a lei, e estamos sem sucesso tentando viver nestes parâmetros. Nunca se esqueça de que mesmo salvos, nunca se esqueça de que mesmo como cidadãos do céu, nós somos pecadores. Pecamos. Nunca se esqueça, pecado não é um ato, pecado é um estado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram. E quando ele diz isso, no grego a ideia é de upo amartian. Nós estamos debaixo desta situação. E estamos tentando, não é mesmo? O grande diferencial é que eu e você temos Jesus, mas continuamos pecando. O segundo dedo de Deus, marque bem isso, vai desenhando aí uma pintura na tua mente, no teu coração. O segundo dedo de Deus, Daniel, você conhece. Lá no capítulo 5, do versículo 1 a 6, diz assim: E o rei Beltzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltzazar provado do vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém,
E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Diz o versículo 5 do mesmo capítulo: na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O segundo dedo de Deus. O primeiro escreve a lei. O segundo dedo de Deus escreve o julgamento da lei. O julgamento da lei. Esse rei, eu não quero entrar no assunto, é um assunto rico, é um assunto muito forte, muito lindo para se pregar. Mas esse rei conhecia esse Deus. Esse rei conhecia esse Deus. Esse rei viu esse Deus tratando com o seu avô. Esse rei viu o seu avô sendo guiado por esse Deus. Esse rei viu o seu avô ir comer pasto com os bois. Esse rei viu o que é cair na mão desse Deus que escreve. Esse rei sabia quem era esse Deus. Pode-se dizer que o rei Belsazar estava num verdadeiro bacanal naquela noite. A cidade já estava rodeada, a história estava para se cumprir, a história estava para se desenvolver, e o rei lá dentro brincando. Muita coisa pode ser dita nesse texto, mas eu só quero me referir a algumas delas. Babilônia estava sendo tomada, e este inconsequente estava se embriagando, dando uma festa promíscua no dia da sua morte. Ele viu Deus tratando como alguém muito próximo, como o seu avô, e não considerou isso. O verdadeiro Deus foi louvado pelo seu avô. Belsazar viu o seu avô, Nabucodonosor, louvar a esse Deus, para que ele voltasse à razão e voltasse ao trono. Brincou com esse Deus. A Bíblia diz, amado, de que não se mexe com esse Deus e fica-se impune. Não se brinca com Deus e fica-se impune. Se ele escreveu a lei, ele julga essa lei. Dizer que Deus não julga a lei dele é negar a história. É uma coisa horrível cair nas mãos desse Deus. Haverá sempre pessoas que tentam adoçar ou ignorar o julgamento de Deus. Mas o julgamento de Deus na história é algo palpável. É algo que nós não podemos ignorar. Deus julga. O Deus que escreveu a lei, ele executa a lei. E quando ele executa a lei, amados, ninguém escapa. Ninguém escapa. Não quero parar aqui, eu quero avançar para o terceiro dedo de Deus. O terceiro dedo de Deus. O primeiro dedo escreveu a lei, o segundo dedo escreveu o julgamento. E lá em João, você conhece a história, 8, no capítulo 8 e o versículo 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler do 6. Tem que ser do 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e
todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E é aqui o meu ponto. É aqui que eu quero parar contigo e meditar no terceiro dedo de Deus, que eu acho certo, o dedo da graça. A Bíblia diz que Jesus estava num dia pela manhã, sentado ensinando os seus discípulos e aqueles que estavam por ali. E de repente, eles trazem uma mulher. E agora eu queria que a mulher entrasse. Antes de a irmã entrar, eu queria que a irmã meditasse. A irmã conhece essa passagem, pois não? Como é que a irmã acha de que essa mulher ficou? Como? Em pé, sentada no chão ou prostrada no chão? Eu queria que a senhora fizesse como a senhora acha que aquela mulher ficou. Pode entrar, minha querida. Você vai abrilhantar a nossa prédica desta noite. Aí está. A reunião de Jesus naquela manhã, Pedro, foi interrompida pela entrada dessa mulher. E eles fazem uma pergunta para ela, para Jesus. Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. Note que quem está dizendo são os fariseus. Se fosse eu que estivesse lá, pastor Newton, talvez eu faria assim: me traz aquele pedestal ali, Brito, traz para mim aquele pedestal ali debaixo do banco, me traz o pedestal, porque eu quero subir mais alto. Bota aqui, Brito, isso, tudo meu amigo, sabe, nós crescemos junto aqui, por isso que eu tenho essa intimidade com eles. Se fosse eu preciso subir, porque eu quero desenvolver um tema, o pecador. E aí, quem sabe, eu me projetasse um pouco mais, e começasse a olhar aquela mulher de cima para baixo, e começasse a olhar todos os outros mais de cima ainda. Mas eu fico apaixonado por Jesus. Eu mesmo acho que a mulher estava ainda mais baixada, mais deitada, prostrada. Se fosse eu estava prostrado. Só conhece graça quem precisa da graça. Uma vez eu precisei de graça, e eu fui à minha mãe. Eu preciso de alguém que ore por mim, sem fazer perguntas. E eu senti a graça. Aquelas mãos com os dedos tortos de artrite. Quando colocou aquelas mãos sobre a minha cabeça, eu senti o bálsamo de Deus.
Chekandaramasu idekanturi andarabai. Jesus não se projetou. Olha que coisa interessante. Jesus, eu não creio que Jesus fez assim. Eu creio que Jesus se abaixa ao nível da pecadora. Ele desce ao nível da pecadora. O dedo da graça de Deus, podemos dizer que graça é um Deus que se abaixa. E aí eu quero que você medite comigo, pense comigo, venha comigo nessa cena. Lá está Jesus abaixado, e o dedo dele toca na terra. Fique aí ainda. Você lembra a primeira vez que o dedo de Deus toca na terra? Você lembra? A primeira vez que aquela mão eterna toca na poeira. Você lembra? Para fazer a coroa da criação. E aqui, meu irmão, eu quero entrar na mente de Deus, na mente de Jesus, naquela hora em que ela vê aquela mulher prostrada, condenada à morte. Eu quero que você entre na mente de Jesus, quando Jesus desce ao nível da pecadora e toca na terra. Eu gosto de viajar na Bíblia. E a Bíblia não diz, mas eu acho que Jesus pensou assim: não foi para isso que eu te criei. Não foi esse o meu objetivo. Não foi esse, não foi para isso que eu te fiz. Você é a coroa da minha criação. Você é a glória da minha criação. Você foi projetada para reinar, para dominar, e não para se prostrar desse jeito. Você foi feito segundo a minha imagem e semelhança. Você tem uma glória. E eu acho que eu acho certo. Jesus foi ao trono do Pai. Jesus foi ao trono do Pai. Obrigado, Brito. Pastor Newton, bota aqui assim a sua cadeira. Me ajuda aqui também. Aí vai ficar mais bonito ainda. Isso. E eu quero que você venha comigo. Abra a tua mente, o teu coração, para você entender essa mensagem. Pode sentar aqui, Pastor Newton. E eu acho que naquele momento que Jesus está abaixado aqui ao nível da pecadora, a mente dele, o coração dele, vai até o Pai. E lá no trono do Pai, olha que coisa linda. Pai, não foi para isso. Não foi para isso que nós a criamos. Vamos perdoar ela. Vamos restaurar ela. Vamos mostrar o que o mundo precisa de graça. Vamos operar a nossa graça, o nosso favor. Vamos reerguê-la. Vamos restaurá-la. Daqui a algum tempo eu vou dar a minha vida por ela. Antecipa a tua graça, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu me vejo no lugar da mulher.
Deus foi gracioso comigo. Deus me tira do pecado. E sabe, e a Bíblia diz: quem é como o nosso Deus, que do monturo, que do lixo, que do lodo, que da lama, tira o desvalido e os faz assentar junto com os seus príncipes. Aleluia! Lá está Jesus, abaixado. E como os escribas insistem, Jesus se levanta. Que coisa linda! Nós temos um Jesus que se levanta. Aliás, nós temos um Jesus que se abaixa, mas nós temos um Jesus que se levanta. E quando Jesus se levanta, é para defender a pecadora. Olhe bem, olha que coisa tremenda. Os acusadores da mulher, para olhar para Jesus, tem que olhar para baixo. Jesus se identifica com ela. Jesus desce ao nível dela. Toma cuidado quando você aponta o dedo. Toma cuidado quando você acusa. Há dias atrás eu disse para alguém: vai em paz, porque pode ser que eu, complicando contigo, eu esteja lutando com Deus, e eu não quero lutar com Deus. Cuida quando você olha para baixo e vê alguém caído. Olha bem para ver se Jesus não está do lado da pessoa. Olha bem se o advogado dela não está do lado dela. Aleluia. E Jesus se levanta e olha nos olhos do acusador. O que vocês querem? Ombro a ombro, olho no olho. E Jesus defende a mulher com uma frase simples, com uma sabedoria de que só quem estava, como no início do texto, você vai ler. Leia o início do texto desse capítulo 8, que você vai ver que coisa interessante. Porém, Jesus foi para o monte. O que é esse porém? Esse porém, ele vai de encontro, ele é uma junção dos dois textos, mas é uma junção adversativa. Ele vai de ao contrário o que foi dito imediatamente antes. E o texto imediatamente antes diz: todos foram para a sua casa, porém, Jesus foi para um monte. O que você acha que Jesus foi fazer no monte? A noite toda no monte. Ele gostava muito de ver o luar, eu tenho por certo. Hein? Ver a lua, ver a cidade de cima. Todas as vezes que você vê Jesus descendo do monte, você vai ver ele fazendo algo grande. Ele desce do monte e anda sobre as águas. E uma coisa que me chama a atenção, isso é uma outra mensagem, mas me chama a atenção e cabe bem aqui. Nós ficamos a noite toda remando
e queremos andar sobre as águas com Jesus. Mas eu preciso remar. Eu sei que você tem que remar, mas você tem que encontrar um tempo para subir no monte, para andar sobre as águas. Não se anda sobre as águas remando. Não se encontra graça para uma desgraçada ou um desgraçado sem se subir no monte. Tem que estar no monte. Só quem tem intimidade com Deus tem graça, tem misericórdia, tem perdão. Essa palavra era mais para o pastor da igreja, mas é o que Deus tem. Nós estamos trabalhando demais, nós estamos remando demais, e quando nós remamos, e quando nós trabalhamos, a conta no banco vai bem, mas o perdão, mais a misericórdia, mais a graça, a comunhão com Deus, está piscando. Aleluia. Jesus desce do monte, desce mais ainda ao nível dela, e quando ele sobe cheio de autoridade. Ele sobe queimando o inferno. Ele sobe enfrentando os inimigos, olhando no olho do inimigo. Você que está aqui hoje à noite, quem sabe sendo acusado pelo inimigo, sendo estraçalhado pelo inimigo, sendo pisado pelo inimigo, girando como Sansão, o moinho do inimigo. Hoje remanda maço e decantorimianda. Hoje Deus escreve a graça para com você. Fica sabendo que Ele está do teu lado. Fica sabendo que o diabo, que o nosso acusador, não terá nunca a última palavra se você se prostrar aos pés desse Jesus. Nunca ele vai ter a última palavra. Nunca o dedo dele vai ficar inteiro apontando para você. Eu conheço aquela régua, pá, no dedo do diabo que está. Tem que se recolher. Deus não deixa. Deus não permite. A Bíblia diz: é Ele quem nos justifica. Quem me acusará? Remasturimianda. Aleluia. O dedo de Deus, na sua terceira escrita, escreve em teu favor. A Bíblia não diz o que Jesus escreveu, mas eu tenho certeza, pastor Nilton, filha, a minha graça te salva. A minha graça te salva. Jesus levanta, encara, acusa, e aí então, olha que interessante, Jesus se abaixa novamente. Jesus defende a mulher e se abaixa ao nível dela. Puxa. Twice. 2 vezes. Ele escreve. O livro de João, o Evangelho de João, é o mais profundo dos 4. É o mais místico dos 4. E tudo que acontece de milagre, João chama de sinais. Por que Jesus escreve 2 vezes? E eu creio, pastor Nilton, de que foi 2 vezes. A minha graça te salva. Sabe por quê?
Porque tem duas tábuas. Mesmo a que a Moisés quebrou, a graça de Deus, a graça de Jesus, vai na primeira e vai na segunda. Não tem chance de o inimigo vencer a graça desse Jesus. Eu queria poder gritar, mas é que nós estamos tendo culto ali em Boston e eu não quero preocupar eles. Porque a graça de Deus tem que ser gritada, a graça de Deus tem que ser revelada. Nós saímos de um lugar, de um buraco, de um poço e ficamos mudos. Nós temos que gritar essa graça. Nós temos que mostrar essa graça. Aleluia! Fica de pé comigo. Você pregou uma maravilha. Muito obrigada. Posso dar um abraço? Amém. Vem aqui à frente. Eu não terminei ainda, eu quero terminar com você aqui à frente. Pode vir à frente. Pode vir à frente. Eu sei que Deus falou. Eu estudei aqui à tarde umas 2 horas um outro texto. E aqui dentro não é isso, é o outro. Muda para o outro. Fala da minha graça. Aleluia. Aleluia. Jesus vai te ajudar. Sabe, o diabo pode estar no teu ouvido. Mas pastor, eu estou dentro da igreja. Dentro dessa igreja aqui, o diabo falava no meu ouvido. Você querer ser batizado com o Espírito Santo? Você, o que é que tu fizesse ontem, rapaz? Mais uma vez eu fui para minha mãe. Coisa linda você ter uma mãe que serve a Jesus, não é? Quantos aqui tem mãe crentes? Mãe que servem a Jesus. Mãe, eu estou com uma dificuldade danada. E o que é, meu filho? Quando eu saio do banco para vir à frente e receber o batismo com o Espírito Santo, eu chego aqui na frente, o diabo está me levando nos braços. Por que não me falasse isso antes? Mas como é que tu tens a solução? Eu tenho uma solução para isso. E qual é, mãe? Senta no primeiro banco. Mas é óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Quem quer? Bom, estou eu aqui, não tem nem tempo para o inimigo. E não deu outra. Aleluia. Olha bem. Aonde que foi escrito o primeiro dedo de Deus? Isso é importante. E eu quero encerrar aqui. Numa pedra. Numa pedra. Aonde foi escrito o julgamento dessa lei? Numa parede, que provavelmente era uma pedra calcária. Agora presta atenção para isso. Aonde que foi escrita a graça? Sim, Senhor. No pó. No pó, Orlando. Você já escreveu para Eunice? Como é que ela é, o nome dela para ti? É Eunice ou Nice? Eunice. Eunice,
eu te amo, na areia, e 2 dias depois você foi lá, estava lá? Aonde que foi escrita a graça? Sabe por que isso? Porque a graça de Deus, ela tem um período de validade. Não se brinca com a graça de Deus. Uma pessoa amada minha e da minha esposa, na quarta-feira, estava assistindo televisão, e quando levantou-se e foi para a cama dormir, teve um AVC e está em coma. É isso que eu quero que você entenda dessa graça de Deus. Você não sabe o limite dela. Pode ser que seja a última vez que você vai estar ouvindo sobre esta graça. Não brinca com a graça de Deus. Para mim, ou para você, ou para nós, ela pode acabar daqui a pouquinho. Aproveita a graça de Deus. Aproveita a oportunidade de Deus. Não brinca com o julgamento de Deus. Deus vai julgar. Mas hoje, para mim, o que vale é a graça de Deus. Se tem ainda uma pontinha de vida, se tem ainda uma fumacinha, Isaías diz que Ele não apaga o tição que fumega. Eu estou coberto de pecados, eu estou coberto de transgressão, mas tem uma faísquinha. Glória! A graça de Deus me alcança. Ele não trilha a cana, pastor Nirton. O pavio ainda está úmido. Aí ele vai lá, assopra, sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra nessa vida, que ainda tem uma faísca, que está prostrada, que tem ainda, o inimigo está cirandando em cima, mas tem uma faísca de graça. Sopra, Espírito Santo, e salva. Eu quero orar contigo, em o nome de Jesus. Você que ficou aí, eu quero fazer algo diferente. Dá um passo para cá. Não dá para todos chegarem aqui, mas vamos tirar proveito de que estamos num número reduzido. Eu tiro vantagem, procuro tirar vantagem de tudo. Nós estamos só em 5, que bom, dá para fazer uma festa depois do culto. Todo mundo lá para casa. Dá um passo, fecha no meio, sai do teu lugar, faz assim que Senhor, eu estou me jogando diante de Ti. Não perca isso, não precisa chegar na frente, chega no meio, sai do teu lugar, faça alguma coisa por essa graça, te manifesta para essa graça, te apresenta para essa graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu concluo aqui com essa palavra. O inimigo nunca vai ter a última palavra sobre a tua vida, porque a graça de Deus está em teu favor. Em nome de Jesus, marca esta palavra no teu coração. Aleluia! Oh, meu Deus, te glorificamos, meu Pai, em nome de Jesus.
nesse momento, após ouvir a tua palavra. Tu tens falado, Senhor, aos nossos corações. E tu conheces, Senhor, a cada vida presente aqui. Tu sabes o estado espiritual de cada um que estão aqui, Senhor, dentro desse templo. Meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, que a graça revelada para salvar a todos os pecadores, os mais miseráveis, Senhor, te clamando, Rabachuli, Glebe continua amando, Rachalabagai. Senhor, tu que não condenaste aquela mulher pecadora, Senhor, tu estás aqui para derramar a tua graça em cada coração. Jesus, opera nesse momento através do teu Espírito Santo, e a tua graça abundante, Senhor, comova cada vida, para que possa sentir-se, Senhor, agraciado por ti, abençoado por ti, restaurado por ti, como vencedores, saindo daqui, Senhor, desse ambiente sagrado, cheio da graça, perdoado pela graça. Pai de amor, aleluia, nós te glorificamos, porque tu mandaste teu Filho amado, a graça que se revelou para nós pecadores. Nós te agradecemos, Pai Santo, aleluia, nós te louvamos pela vitória que cada um tem alcançado agora, alcançando a tua graça, o perdão, a bondade, a misericórdia, o amor, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia.